A filha negra do faxineiro é provocada pelos engenheiros até que ela repare um motor de 10.000 cavalos. Ei, princesa, que tal limpar corretamente desta vez? Seu pai é tão desleixado quanto você? A voz de Derek Thompson ecoou através do laboratório de engenharia da Apex, seguida de risadas que atravessavam o ar como lâminas. Keisha Williams, de 23 anos, continuou a esfregar metodicamente o banco de teste, seus olhos fixados no gigantesco motor industrial que dominava o centro da sala. Essa máquina estava sentada ali há 10 anos, coberta de poeira e decepção, como um monumento à incompetência disfarçada de complexidade técnica. Sério, pessoal, Derek continuou, ajustando sua gravata cara, enquanto seus colegas engenheiros se reuniam como hienas cheirando sangue. Vocês acham que ela realmente entende o que está olhando? Ou ela está apenas fingindo estar interessada para impressionar alguém? Michael Chen, o supervisor sênior, Derek nem se deu ao trabalho de esconder seu desprezo. Thompson, não seja tão cruel. Ela provavelmente nunca viu uma máquina que não fosse um aspirador de pó. Os outros riram ainda mais alto, como se esse fosse o auge da comédia intelectual. Brad Mitchell, o engenheiro-chefe, se aproximou com seu smartphone em punho. Ei, pessoal, estou gravando isso para o nosso grupo do WhatsApp. A faxineira tenta entender engenharia. Vai se tornar viral no escritório. Mais risos ecoaram pela sala, cada um perfurando a dignidade que Keisha mantinha com esforço sobre-humano. Keisha trabalhava naquela empresa há 2 anos, primeiro como assistente de limpeza ao lado de seu pai, depois sozinha quando ele sofreu um ataque cardíaco causado pelo estresse de suportar humilhação diária semelhante. Os engenheiros da Apex a tratavam como móveis, úteis, mas invisíveis quando não precisavam dela. O que nenhum deles sabia era que ela havia crescido na oficina de automóveis de seu avô, onde os motores a diesel rugiam histórias de força e precisão. Vocês sabem qual é o problema com isso? Derek perguntou, dando tapinhas no motor condescendentemente, como se fosse um animal de estimação defeituoso. 50 milhões de dólares investidos. Os melhores especialistas do país tentaram consertá-lo, e ele ainda é um peso de papel muito caro. Talvez a princesa aqui tenha alguma teoria revolucionária. Chen zombou, cruzando os braços. Aposto que ela acha que o problema é a falta de Windex. A piada arrancou risadas que reverberaram pelas paredes do laboratório como ecos da crueldade institucionalizada. Keisha se lembrou das palavras de seu avô. Os motores, menina, são como pessoas. Quando doem, gritam. Mas apenas aqueles que ouvem com seus corações podem entender onde isso dói. Enquanto aqueles homens com diplomas caros perderam 6 cifras em teorias pomposas, ela passou 2 anos assistindo a cada tentativa fracassada, toda solução exagerada, todo consultor de elite que deixou a sala balançando a cabeça em derrota. Ela deve estar tentando decifrar as letras pequenas nos manuais. Mitchell riu, apontando para os diagramas técnicos pendurados na parede. Coitada! Ela provavelmente nem consegue ler direito. Típico dessas pessoas. A pausa antes da palavra pessoas estava carregada com um veneno que todos entendiam perfeitamente. Keisha sentiu seu sangue ferver, mas manteve a mão firme no pano de limpeza, porque às vezes o silêncio é a arma mais poderosa contra a ignorância armada com arrogância. Ei, Williams! Derek gritou agora, usando seu sobrenome como se fosse um insulto. Pare de fingir que sabe alguma coisa e termine a limpeza. Temos uma reunião importante com os investidores em 1 hora. E eles não podem ver isso aí. Ali, na frente de todos os olhares desprezíveis, Keisha permaneceu firme, como alguém que guardava um segredo grande demais para ser revelado antes da hora certa. Porque o que aqueles homens em seus ternos caros não sabiam era que, às vezes,
A solução para problemas complexos está bem na frente de seus olhos, escondida atrás do preconceito daqueles que se recusam a ver além de suas próprias limitações. Faça ela limpar o banheiro executivo também. Derek Thompson pediu no telefone, alto o suficiente para a queixa ouvir do corredor. Se a princesa quer enfiar o nariz onde não pertence, ela pode muito bem ser útil. Os dias seguintes se transformaram em uma campanha sistemática de humilhação. Michael Chen começou a deixar acidentalmente xícaras de café derramadas em sua mesa. Brad Mitchell fez questão de jogar papel amassado no chão sempre que passava, sussurrando comentários sobre pessoas que não conhecem seu lugar na sociedade. Ei, Williams! Derek gritou na terça-feira, interrompendo uma reunião de projeto. Você pode parar de fingir limpar e realmente trabalhar. Temos clientes importantes visitando amanhã. E eles não podem ver isso aí. Ele apontou para ela como se ela fosse um objeto defeituoso. Jennifer Walsh, do Recursos Humanos, apareceu com uma prancheta. Queixa. Tivemos algumas queixas sobre seu comportamento. Aparentemente, você está se aproximando de equipamentos técnicos sem autorização. Sua voz pingava com falsa preocupação. Você entende que isso pode ser interpretado como tentativa de sabotagem? Queixa chegava em casa todas as noites com joelhos doloridos de esfregar pisos e um coração partido das risadas que ecoavam pelos corredores. Seu pequeno apartamento suburbano parecia um refúgio frágil da tempestade de desprezo que ela enfrentava todos os dias. Ali, cercada pelas ferramentas enferrujadas que herdara de seu avô, lembrava-se das tardes, na oficina aos 12 anos. Os motores não mentem, menina. O velho Samuel Williams costumava dizer, suas mãos calejadas guiando as dela através dos componentes de um Chevrolet de 1957. Os homens podem mentir, o papel pode mentir, mas os motores sempre dizem a verdade. Você ouve o que ele está dizendo? Essas lições pareciam ecoar pelo laboratório da Apex toda vez que Queixa olhava para um motor parado. Enquanto os engenheiros debatiam teorias complexas e consultavam manuais de 1000 páginas, ela ouvia algo que eles não conseguiam perceber. Um sussurro mecânico implorando por atenção em lugares que ninguém mais parecia notar. Escutem só isso, disse Derek durante uma reunião de equipe na quarta-feira, gesticulando dramaticamente enquanto outros departamentos observavam. Nossa faxineira especial foi vista ontem folheando manuais técnicos na mesa do laboratório. Alguém precisa explicar a ela que limpeza não inclui leitura. Risadas se espalharam pela sala como fogo. Chen balançou a cabeça em descrença exagerada. Talvez ela pense que vai descobrir algo que 50 engenheiros treinados não conseguiram descobrir em 10 anos. Esse tipo de comportamento é exatamente o que esperamos. Bem, vocês sabem, Walsh disse, abaixando sua voz conspiratória. Pessoas que cresceram sem uma estrutura familiar adequada, nenhum senso de hierarquia social. Queixa permaneceu invisível atrás da porta de vidro, organizando suprimentos de limpeza enquanto absorvia todas as palavras venenosas. O que nenhum deles sabia era que ela havia passado toda a sua infância em uma estrutura familiar que os ensinaria mais sobre engenharia em uma tarde do que eles haviam aprendido em 4 anos de faculdade, cara. Na quinta-feira, Mitchell decidiu criar um novo nível de entretenimento. Pessoal, que tal um teste? Vamos ver se nossa especialista em limpeza consegue identificar pelo menos 3 componentes básicos do motor. Ele apontou para diferentes partes da máquina, como um professor condescendente. Aposto $50 que ela nem sabe o que é um pistão. Chen riu, puxando a carteira do bolso, sem que ela confunde uma válvula com um parafuso, acrescentou Derek, claramente desfrutando da situação. Queixa parou de limpar e olhou para eles diretamente pela primeira vez em dias.
pistões integrados de 6 cilindros, válvulas de admissão dupla, sistema eletrônico de injeção de combustível com um sensor de pressão defeituoso na linha 3. Sua voz cortou o silêncio como uma faca. O laboratório ficou completamente silencioso. Os engenheiros se entreolharam, claramente desconfortáveis com a precisão técnica que acabaram de ouvir de alguém que supostamente nem conseguia ler direito. Sorte de iniciante, gaguejou Mitchell, guardando rapidamente a carteira. Qualquer pessoa pode memorizar algumas palavras técnicas. Talvez devêssemos instalar câmeras de segurança no laboratório, sugeriu Chen, tentando recuperar o controle da situação, para proteger equipamentos sensíveis da curiosidade inadequada. Na sexta-feira, Derek decidiu aumentar o nível da crueldade. Durante o almoço, quando o laboratório estava vazio, ele colocou o telefone para gravar e começou sua performance. Pessoal, venham ver isso. Nossa especialista em limpeza está tentando consertar o motor de 50 milhões de dólares. Keisha se aproximou da máquina, apenas para limpar uma mancha de óleo, mas Derek narrou como se ela estivesse sabotando equipamentos militares. Olhem a concentração dela. Aposto que ela está calculando a pressão do ar baseada na posição da Lua. O vídeo instantaneamente se tornou viral no grupo interno da empresa. Funcionários de outros andares começaram a fazer visitas técnicas ao laboratório apenas para ver a mecânica improvisada em ação. Até os executivos seniores começaram a comentar sobre a situação Williams durante as reuniões. Vocês viram aquele vídeo hilário? Perguntou Amanda Foster, diretora de marketing, durante uma reunião executiva. Pelo menos sabemos que nossa equipe de limpeza está interessada no trabalho. Mas enquanto todo mundo ria, nenhum deles percebeu o que realmente estava acontecendo. Keisha não estava tentando consertar nada naquele momento. Ela estava observando, catalogando, memorizando todos os detalhes que esses especialistas ignoraram durante 10 anos de falhas milionárias. Cada nova humilhação apenas fortalecia algo dentro dela que seus opressores não conseguiam ver. Uma determinação silenciosa alimentada pela própria injustiça que eles tentaram impor, como um motor sendo preparado para disparar exatamente no momento que ninguém esperava. O fim de semana passou como uma eternidade. Keisha revivia toda a humilhação, toda a risada, todo o olhar de desprezo que recebeu na sexta-feira. Mas foi no domingo, enquanto organizava as ferramentas de seu avô em seu pequeno apartamento, que ela encontrou algo que mudaria tudo. Um caderno técnico que Samuel Williams manteve por 40 anos como mecânico. Os problemas do motor sempre têm 3 causas. Lia uma das primeiras páginas: ar, combustível ou faísca. Complicado. Os engenheiros esquecem o simples. Máquinas não mentem. As pessoas mentem. As palavras de seu avô pareciam sussurrar diretamente em seus ouvidos, como conselhos de além do túmulo. Na segunda-feira, Keisha voltou ao trabalho com uma determinação silenciosa que ninguém notou. Enquanto Derek e seus colegas continuaram suas piadas cruéis, ela começou a olhar para um motor com olhos completamente diferentes, não como uma curiosa faxineira, mas como neta de Samuel Williams. "Ei, princesa!" Chen gritou durante o café da manhã. "Ouvi que você sabe identificar peças do motor. Que tal nos impressionar novamente?" Mais risos ecoaram pelo laboratório, mas desta vez Keisha notou algo diferente, o tom defensivo em suas vozes. Foi quando ela percebeu algo crucial. Eles estavam com medo de que uma mera faxineira pudesse saber algo que eles não sabiam. A piada do pistão os deixou desconfortáveis e agora eles estavam tentando recuperar o controle através da humilhação intensificada. "Sabe o que, Williams?" Mitchell disse, abordando-a com sua arrogância característica.
Como você parece tão interessada em nosso motor de 50 milhões de dólares, que tal lhe dar uma chance real? Apostamos que você nem consegue identificar o principal problema. Derek bateu palmas como se tivesse uma ideia brilhante. Sim, vamos fazer uma aposta. Se ela conseguir apontar o problema, cada um de nós paga 100 dólares. Se ela falhar, ele parou dramaticamente. Ela nunca mais coloca os pés neste laboratório. A proposta se espalhou rapidamente pelo andar. Em minutos, pelo menos 20 funcionários se reuniram no laboratório para assistir a faxineira tentando bancar a engenheira. Um verdadeiro show. Jennifer Walsh até trouxe pipoca, como se fosse assistir a um filme de comédia. Aceite o desafio, especialista. Chen provocou, claramente convencido de que Keisha recuaria. Ou você vai admitir que toda essa confiança é apenas uma fachada? Keisha olhou ao redor da sala, cheia de rostos expectantes e sorridentes. Todas as pessoas estavam convencidas de que estavam prestes a testemunhar uma humilhação épica. O que nenhum deles sabia era que ela havia passado o fim de semana inteiro estudando todos os manuais técnicos que encontrou online sobre esse modelo específico de motor. Aceito, ela disse simplesmente, sua voz cortando o barulho das conversas paralelas. O silêncio que se seguiu foi quebrado por risadas ainda mais altas. Ela realmente aceitou. Alguém gritou lá das costas. Isso vai ser melhor que Netflix. Foi então que uma voz inesperada cortou o riso. Posso observar? Todo mundo se virou para ver Thomas Reed, o engenheiro aposentado, que ocasionalmente visitava a empresa como consultor. Aos 70 anos, Reed era uma lenda na indústria, o homem que projetou motores e algo para 3 das maiores empresas aeroespaciais do país. É claro, Reed, Mitchell disse rapidamente, claramente nervoso na presença de alguém tão respeitado. Mas é apenas uma piada. A senhora da limpeza pensa que sabe sobre motores. Reed caminhou lentamente em direção a Keisha, seus olhos experientes estudando ela e a máquina ociosa. Qual é o seu nome, jovem? Keisha Williams, senhor. Williams! Reed repetiu cuidadosamente. Você é parente de Samuel Williams, o mecânico que trabalhou na Quinta Avenida? O coração de Keisha quase parou. Ele era meu avô, senhor. Você o conheceu? Um sorriso genuíno se espalhou pelo rosto de Reed. Sam me ensinou mais sobre motores do que qualquer professor universitário. Ele era o melhor mecânico que eu já conheci. Ele olhou ao redor da sala, cheia de engenheiros surpresos. Se você tem metade do talento dele, esses caras estão prestes a aprender uma lição valiosa. Derek e Chen trocaram olhares, claramente desconfortáveis, com essa revelação inesperada. A piada, de repente, parecia menos divertida quando um engenheiro lendário validava publicamente o pedigree técnico de Keisha. Então, disse Reed, virando-se para Keisha com interesse genuíno. Diga-me o que você vê quando olha para esta máquina. Keisha se aproximou do motor, suas mãos tocando delicadamente diferentes componentes, enquanto sua mente processava tudo o que ela aprendeu. O laboratório ficou em silêncio, não com diversão, mas com tensão crescente. Por um momento, quando ela fechou os olhos e colocou a mão no motor, todos pensaram que estavam testemunhando apenas mais uma performance teatral. Mas alguém que observasse de perto teria notado que não era a atuação que fazia essas mãos se moverem com tanta precisão. Era o poder contido de alguém que estava prestes a reescrever completamente as regras do jogo. Keisha se aproximou do motor com a precisão de um cirurgião. Suas mãos tocaram componentes diferentes delicadamente, enquanto ela sussurrava para si mesma, não por nervosismo, mas seguindo o processo mental que Samuel Williams lhe ensinou. Ouça primeiro, depois olhe e depois toque. Vocês ouviram isso? Ela disse, voltando-se para a multidão atordoada.
O motor está tentando conversar há 10 anos. Vocês nunca se preocuparam em ouvir. Derek Thompson sentiu um frio no estômago. A confiança na voz de Keisha era completamente diferente da dama de limpeza tímida que eles haviam torturado por meses. Ela está blefando, ele murmurou para Chen, mas sua voz traiu sua crescente incerteza. Keisha se ajoelhou perto da base do motor e colocou a orelha em uma seção específica. Aqui, ela disse, apontando para uma área que parecia idêntica a dezenas de outras. Vocês sentem essa vibração sutil? Esse é o primeiro problema. Thomas Reed se aproximou, claramente intrigado. Continue, jovem Williams. Sistema de resfriamento entupido, na linha secundária, disse Keisha, mudando para outra seção com crescente confiança. O motor estava superaquecendo internamente, mas os principais sensores nunca o detectaram porque monitoravam apenas o circuito primário. O silêncio no laboratório era ensurdecedor. Michael Chen checou furtivamente seu smartphone, provavelmente pesquisando se isso fazia sentido técnico. Brad Mitchell parou de sorrir completamente, seu rosto agora tenso com preocupação crescente. Segundo problema. Keisha continuou, apontando para uma válvula quase invisível na parte superior da máquina. Válvula de pressão calibrada para o nível do mar. Vocês estão 600 metros acima do nível do mar. A pressão atmosférica é diferente. Reed assentiu lentamente, seus olhos brilhando de reconhecimento. Claro! Quão estúpido de nós não considerar isso? Jennifer Walsh sussurrou algo para um colega, claramente tentando processar como uma senhora de limpeza sem instrução estava diagnosticando problemas que 50 engenheiros treinados haviam perdido. A realidade estava começando a quebrar os fundamentos de tudo o que acreditavam sobre competência e hierarquia social. E o terceiro problema, disse Keisha, caminhando para uma seção lateral do motor, está onde vocês realmente demonstraram sua, como posso colocar isso educadamente, incompetência sistemática. Derek engoliu em seco. A palavra incompetência, vindo de alguém que eles tratavam como lixo humano, bateu nele como um soco no estômago. Keisha apontou para um painel de controle eletrônico. Vocês instalaram um sistema de monitoramento de ponta, mas esqueceram de calibrá-lo, com as especificações exatas deste modelo de motor. Ele estava funcionando perfeitamente por 10 anos, mas vocês estavam lendo dados completamente errados. Isso é impossível, Mitchell gaguejou, claramente desesperado. Verificamos e verificamos todos os sistemas, centenas de vezes. Vocês verificaram de acordo com manuais genéricos, Keisha respondeu com calma devastadora. Meu avô sempre disse que os manuais ensinam sobre motores em geral, mas todos os motores são únicos. Como uma pessoa, você precisa conhecer sua personalidade. Thomas Reed começou a rir, não em zombaria, mas em genuína admiração. Sam Williams estava certo como sempre. Jovem, você acabou de resolver em 15 minutos o que custou a essa empresa 50 milhões de dólares em taxas de consultoria. Foi nesse momento que a realidade atingiu Derek Thompson como um tsunami. Uma senhora de limpeza negra, ignorante, havia acabado de humilhá-lo profissionalmente na frente de toda a Ampri. Da empresa. Pior, ela o fez com experiência técnica superior à dele. Você pode provar isso? Chen perguntou, sua voz tremendo um pouco. Keisha sorriu pela primeira vez em meses. Não um sorriso submisso, mas o sorriso confiante de alguém que estava prestes a fechar o acordo. Sr. Reed, você se importaria de me ajudar? Preciso de alguém para monitorar os indicadores enquanto faço os ajustes. Seria um prazer, Sra. Williams. Nos 20 minutos seguintes, Keisha realizou uma série de ajustes precisos enquanto Reed assistia aos monitores. Cada correção
foi acompanhada por explicações técnicas que deixaram os especialistas cada vez mais vermelhos de vergonha. Pressão normalizada, anunciou Reed. Temperatura dentro de parâmetros ideais. Sistema elétrico respondendo perfeitamente. Jennifer Walsh tentou escapar da sala, mas Reed a interceptou. Senhora Walsh, acredito que a empresa deve uma explicação formal de como um funcionário com conhecimento técnico superior foi relegado a tarefas de limpeza. Mitchell começou a suar visivelmente. Sr. Reed, não sabíamos. Ela nunca mostrou. Reed interrompeu, sua voz cortando como uma navalha. Ou vocês nunca se dignaram a ouvir alguém que consideravam inferior? Derek tentou um último cartão, desesperado. Mas ela não tem treinamento técnico formal. Ela não tem diploma. Nem meu avô Samuel, Keisha respondeu calmamente. Mas ele ensinou aos engenheiros da Boeing mais sobre motores do que qualquer universidade. Conhecimento não vem de um pedaço de papel, Sr. Thompson. Keisha ficou em frente ao painel de controle principal. Alguém gostaria de fazer as honras? Ou devo iniciar um motor de 50 milhões de dólares? Ninguém respondeu. O laboratório se transformou em um tribunal silencioso, onde os acusadores estavam descobrindo quem eram as verdadeiras partes culpadas. Keisha pressionou o botão de ignição. O motor voltou à vida com uma força que fez todo o edifício vibrar. Não o barulho hesitante de uma máquina doente, mas o poderoso e constante rugido de um gigante finalmente desperto. Luzes verdes piscavam nos painéis, medidores estabilizaram em níveis ótimos, e o som rítmico das engrenagens encheu o laboratório como uma sinfonia mecânica. A multidão ficou em silêncio, assistindo a uma máquina que havia sido dada como morta voltar à vida nas mãos de alguém que consideravam incompetente demais para estar no mesmo prédio. Thomas Reed quebrou o silêncio. Senhores, vocês acabaram de testemunhar um dos diagnósticos mais brilhantes que já vi em 40 anos de engenharia. Amanda Foster, que riu do vídeo hilário na semana anterior, tentou se aproximar com um sorriso forçado. Keisha, que demonstração impressionante. Talvez possamos falar sobre... O quê? Keisha interrompeu. Sobre como vocês passaram meses me tratando como Liu humano. Sobre o vídeo que vocês fizeram para me humilhar. Sobre as piadas racistas que vocês pensaram que eu não podia ouvir. Foster ficou pálida. O vídeo viral foi ideia dela. Derek Thompson, Michael Chen e Brad Mitchell permaneceram em silêncio, seus rostos passando por uma progressão de expressões: choque, descrença, vergonha e, finalmente, uma percepção devastadora de que eles passaram meses humilhando alguém infinitamente mais competente que eles. Williams, disse Reed, voltando-se para ela com respeito genuíno, gostaria de jantar comigo amanhã? Tenho alguns contatos na indústria aeroespacial que adorariam conhecê-la. Enquanto o motor continuava funcionando perfeitamente, criando uma trilha sonora triunfante para a humilhação coletiva que acabara de ocorrer, todos entenderam que não estavam apenas testemunhando a solução para um problema técnico. Eles estavam testemunhando a demolição completa de um sistema baseado em preconceito disfarçado de competência, onde a verdadeira injustiça não era que uma senhora de limpeza conhecia motores, mas que os engenheiros com diplomas eram tão incompetentes quanto arrogantes. 3 meses depois, Keisha Williams andava pelos corredores da Boeing Aerospace como engenheira de consultoria sênior, seu crachá brilhando sob as luzes fluorescentes. Thomas Reed cumpriu sua promessa, apresentando-a a executivos que imediatamente reconheceram o valor de alguém que podia ouvir máquinas de uma maneira que instrumentos caros não conseguiam. Williams, disse a diretora de engenharia da Boeing durante sua primeira semana, sua abordagem intuitiva economizou
$3 milhões apenas na primeira auditoria. Você gostaria de liderar nossa nova divisão de diagnóstico preventivo? Derek Thompson, por outro lado, descobriu que a competência não era negociável no mundo real. Após o incidente do motor, a auditoria interna revelou que ele havia assinado relatórios técnicos sem realmente entendê-los, confiando em sua posição sênior para mascarar sua incompetência. Ele foi demitido dentro de 2 semanas. Michael Chen e Brad Mitchell sofreram destinos semelhantes. Chen foi rebaixado a técnico júnior depois que foi descoberto que suas soluções anteriores haviam custado à empresa milhões em reparos desnecessários. Mitchell foi transferido para uma filial em Ohio, onde trabalhou sob supervisão constante, uma humilhação profissional da qual ele nunca se recuperaria. Jennifer Walsh tentou desesperadamente deletar o vídeo viral que ela havia criado. Mas a internet é para sempre. Sua carreira em recursos humanos terminou quando outras empresas descobriram sua participação ativa na discriminação racial no local de trabalho. Nenhuma corporação respeitável queria ser associada a alguém documentado humilhando funcionários. A Apex Engineering enfrentou uma auditoria federal sobre práticas discriminatórias. Após o caso ganhar notoriedade nacional, a empresa pagou multas substanciais e foi obrigada a implementar programas de diversidade e inclusão, ironicamente, tendo que contratar consultores para ensinar a eles o que Keisha sempre soube: o talento não tem cor. Você sabe qual é a parte mais irônica? Thomas Reed disse durante um jantar comemorativo 6 meses depois. Seu avô Samuel me ensinou mais sobre motores em uma tarde em 1980 do que esses caras aprenderam em 4 anos de faculdade. Keisha sorriu, tocando o colar que tinha uma foto de Samuel Williams. Ele sempre dizia que os motores são como pessoas, você precisa tratá-los com respeito para tirar o melhor proveito deles. Amanda Foster, que uma vez riu do vídeo hilário, agora trabalhava como recepcionista em uma empresa de contabilidade, seu MBA valendo menos do que o senso comum que nunca desenvolveu. Durante uma entrevista de emprego mal-sucedida, um recrutador mencionou: "Vimos o vídeo em que você humilhou um funcionário. Você não é o tipo de pessoa que contratamos." O motor de $50 milhões estava funcionando perfeitamente há 9 meses, gerando lucros recordes para a Apex. Uma placa discreta ao lado da máquina agora dizia: "Reparado por Keisha Williams, diagnóstico intuitivo." Foi um reconhecimento pequeno, mas poderoso. Derek Thompson agora trabalhava na oficina de um mecânico nos subúrbios, onde ele, ironicamente, teve que aprender da maneira mais difícil o que Keisha sempre soube: que o conhecimento real vem das mãos, não de diplomas. Seu chefe, um mecânico veterano que nunca havia pisado em uma faculdade, corrigia constantemente seus erros básicos. Jovem, Thomas Reed disse durante uma conferência onde Keisha estava apresentando suas técnicas a centenas de engenheiros: "Seu avô ficaria orgulhoso. Você provou que a sabedoria não tem preço, mas a ignorância sempre tem um preço alto." A palestra de Keisha se tornou viral por razões completamente diferentes do vídeo anterior. Desta vez, milhões assistiram a uma jovem mulher negra ensinar engenheiros de universidades de prestígio sobre a importância da humildade, da observação e dos valores de respeito que nenhum grau pode transmitir. Chen tentou se matricular em um de seus cursos online, mas foi rejeitado. "Vagas limitadas para profissionais qualificados", dizia o e-mail automatizado, uma deliciosa ironia, considerando quem agora definia a verdadeira qualificação. A vingança de Keisha não era destruir as carreiras de outras pessoas, mas construir algo maior do que seus opressores jamais poderiam imaginar. Ela transformou a humilhação em motivação,
preconceito em propósito e a incompetência de outras pessoas em sua própria oportunidade. Você sabe qual foi o meu maior erro? Derek confessou a um ex-colega meses depois. Eu pensei que um diploma valia mais do que conhecimento. Agora, trabalho para pessoas que sabem mais do que eu, sem nunca ter pisado na sala de aula. Keisha Williams havia provado que a verdadeira engenharia não se trata de memorizar fórmulas, mas sobre a capacidade de ouvir, observar e respeitar as máquinas e as pessoas, e que às vezes a melhor vingança é simplesmente ser melhor do que aqueles que tentaram derrubá-lo. Se essa história de transformação e justiça tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para obter mais histórias que provam que o verdadeiro talento sempre encontra seu caminho, independentemente dos obstáculos que o preconceito e a arrogância tentam impor.